alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 73, objeto de conhecimento, sequências textuais, detalhamento, sequências descritivas e expositivas. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, eu começo perguntando de vocês, o que você vê? Olha só, nós temos essa imagem, né? Vocês têm costume de observar as coisas ao redor de vocês? Eu tenho o costume de, quando eu estou no restaurante, estou assim, enfim, aí eu fico observando casais. Aí eu fico pensando, aquele casal ali é recente, aquele casal ali é de namorados, e eu acho que aqueles ali estão brigados, a comunicação daqueles não estão bem. Pelo jeito que eles se olham, pela falta de comunicação, pelo toque. Então a gente vai observando o nosso ambiente, a gente observa as pessoas, certo? Então, o que você vê ao seu redor? Também quero falar uma historinha para vocês, não sei se vocês já conhecem, que tinham duas pessoas doentes, estavam no hospital e uma estava próximo da janela. E aí o que estava longe perguntava assim, que bom que você está próximo da janela, o que você consegue ver? E aí ele começa todos os dias, ele conta uma história do que ele está vendo, ele vai descrevendo o que ele está vendo através daquela janela. E eram histórias maravilhosas que agradavam muito o seu colega de quarto. Mas, infelizmente, esse colega veio a falecer. E aí o outro pediu para ficar ao lado da janela, para contemplar a paisagem também. Quando ele chegou e ficou do lado da janela, ele viu que a janela, na verdade, dava para um muro. Então, não tinha o que se ver ali, né? Então, imagina, vejam a questão da criatividade, do que ele estava descrevendo, na verdade, estava tudo aqui, para alegrar o seu companheiro e deixar o dia mais tranquilo, né? Tanto para ele quanto para o colega, certo? Então aí, trazendo essa imaginação, trazendo esse lado mais observador, vamos observar, às vezes a gente está tão na correria do nosso dia a dia, mas é importante, para um pouquinho, respira e vamos contemplar. Então imagina que você também está sentado aqui neste parque, certo? Onde eu estou aqui mostrando para vocês essa imagem. Então tá aqui. Você está ali sentado, sem estar mexendo no celular. É importante se desconectar da tecnologia e apreciar o ambiente. Então você está ali sentado e está à sua frente essa imagem. O que você consegue descrever? O que você consegue contar dessa imagem? Veja só, olha, eu consigo ver ali, tem um casal tem uma família, né? Um casal sentado, observando o seu filho, né? Brincando ali na sua primeira infância, como é gostoso acompanhar os nossos filhos, né? Esse crescimento. E olhando, eles parecem estar tranquilos, estão felizes, né? Conseguiram separar esse tempo para estar em família, que a gente chama aquele tempo de qualidade, né? Aí eu consigo também observar pessoas andando de bicicleta, pode ser o pai e o filho, olha, praticando um esporte muito legal, né? Eu consigo perceber que essa praça é muito familiar, porque pode prestar atenção que tem muitos casais, né? Então, olha, aqui tem um casal com filho, mas na frente tem um casal passeando com seu cachorrinho, também praticando esporte. Então, eu vejo que tem uma pegada aí de família e também de muita questão de saúde, né? É aquela caminhada, tem os idosos, né? É importante caminhar para fortalecer o corpo. Então, estou vendo ali um idoso andando com auxílio, mas está andando. Tem ali uma pessoa cadeirante, né, que necessitam de tem uma necessidade especial e está sendo apoiado, certo? Tem um outro casal ali do outro lado, sentado num banco,
bem juntinhos, se eles estão bem juntinhos, eu já conseguiria dizer o quê? Que estão bem. Ah, eles estão de boa, fazendo companhia e também apreciando a praça e o movimento. Muitas crianças brincando, então mostra que essa praça passa também uma segurança. Olha só, eu gostaria de ter uma praça dessa próximo da minha casa, pela segurança, pelas pessoas que frequentam ali, por ser familiar, né? E dar esse clima de aconchego e tranquilidade. É muito bom, né? E eu estou ali, eu imagino que eu esteja o quê? Sentada também, contemplando isso. O verde me acalma muito. Eu gosto muito de ficar olhando assim para a natureza. E tem árvores, tem a grama. Então seria um lugar também ideal para eu começar a ler um livro ou terminar um livro, a minha leitura, né? Então vejam só como a gente consegue ver, interpretar, analisar tanta coisa nessa imagem, né? Então o que você vê? Você tem costume de observar e descrever, né? Muitas das vezes na nossa correria a gente passa batido. Tu viu aquilo? Não. Por que não viu? Porque tá aqui, ó. A gente não vê nada, não aprecia nada, então vamos apreciar. E aí quando a gente vai apreciar, vai analisar, a gente vai ter auxílio do quê? Da gente descrever. Ah, mas como é que foi? Ah, mas como é que estava a pessoa? Descreve, como é que ela estava? Estava bem vestida? O ambiente era bonito? Como é que estava o ambiente? Quando a gente vai contar uma história, a gente não fica assim perguntando, ah, como é que era isso, como é que era aquilo? A gente quer saber o quê? Dos detalhes, exatamente para a gente conseguir visualizar a cena, como aconteceu, a gente vai criando tudo aqui na nossa mente quando a pessoa consegue detalhar pra gente, né? Isso é muito legal. Então, vamos falar do texto descritivo. Vejam só, o texto descritivo é aquele que descreve, né? Então, descritivo vai descrever. De que forma? Detalhadamente as características de algo, seja um objeto, pessoa, animal, lugar ou situação. Isso pode ser feito pela fala ou pela escrita. Pode incluir as características mais gerais e as mais específicas, né? Então aqui na nossa imagem, quando a gente olha, a gente viu, tô falando ali do que eu tô vendo, não necessariamente é. Eu posso dizer que lá aquele casal, tinha um casal sentado, e aí ele estava meio que combinado, assim, porque ele estava com uma blusa azul mais clarinha, e ela um azul mais escuro, o filhinho estava assim tão bonitinho, cabelo bem cortadinho, blusinha vermelha, calçadinha, estava a coisa mais fofa. Então veja que eu estou descrevendo como eles estavam vestidos, né, como eles estavam. E ele era assim, magro, parecia assim ser mediano, né? Não era nem muito alto, nem muito baixo, era cabelo comprido. Menina, era a coisa mais linda desse casal. Fiquei apaixonada, fiquei observando eles, porque eu achei a família deles tão bonita, né? Assim, parecendo tão harmoniosos. Então veja como eu estou descrevendo e mostrando, inclusive, até mesmo os sentimentos que eu senti ao ver essa família, né? Então vamos lá continuar. Então, olha só, o objetivo de quem produz esse texto é transmitir as observações e sensações do que é descrito. Em outras palavras, o autor capta as impressões e as descreve. Quem lê ou escuta esse tipo de texto forma uma imagem na mente como se visse uma fotografia. Então essa é a intenção, de eu detalhar tanto ao ponto de você conseguir se ver na situação. É como se eu estivesse lá também, né? Como eu digo pra vocês, se eu saio, eu fico observando os casais ao meu redor e dou aquela minha observação. Aquele eles estão bem. Por que tu acha que eles estão bem? Por causa da postura. Vê que ele tá toda hora mexendo no celular, ela também. Olha como a cara dela tá um pouco fechada. Eles não se olham. Então tá vendo que eu tô dando observações? E aí a pessoa pode ficar interessada, bora ver o outro. Olha aquele casal ali, e com certeza é de namorados. Por quê? Eles se tocam, eles estão conversando, eles estão rindo, estão muito conectados. Ou então já tem muito tempo
tempo, mas eles conseguiram manter aquela chama, né, de conseguir sempre estar se comunicando. Então são observações que eu gosto de fazer, né? Parece assim que eu sou fofoqueira, gente, será? Cuidando da vida dos outros? Acho que não, né, gente? Isso não é casa de fofoca, né? Se for, vocês me perdoem, não vamos fazer isso. Muito bem. Então, como a gente está falando de textos descritivos, onde a gente vai descrever, observar e dar a nossa impressão, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa animação. A casa de Madame Brizard. A casa tinha 2 andares e uma boa chácara no fundo. O salão de visitas era no primeiro. Mobília antiga, um tanto mesclada. Ao centro, um grande lustre de cristal coberto de filó amarelo. 3 largas janelas de sacada, guarnecidas de cortinas brancas, davam para a rua. Do lado oposto, um enorme espelho de moldura dourada e gasta inclinava-se pomposamente sobre um sofá de molas. Em uma das paredes laterais, um detestável retrato a óleo de M.M.E. Brizard, 20 anos mais moça. Olhava sorrindo para um velho piano que lhe ficava fronteiro, por cima dos consolos vasos bonitos de louça da Índia, cheios de areia até a boca. Azevedo, Aloísio, Casa de Pensão, São Paulo Martins, 1968, página 77. Olha só, vocês perceberam que eles descreveram essa casa, falou que ela tinha 2 andares, aí mostra que quando ela entra, o que ela vê, então ela vai descrevendo. Aí de um lado você viu os vasos, ela diz como é que eram os vasos para ela, era o quê? Lindos os vasos. Mostra que do outro lado tinha a imagem da dona da casa pintado e logo ao lado tinha o piano. Então ela vai ali descrevendo os móveis, onde cada um estava colocado, né, lá na sala. Então consegue perceber? Era uma casa de 2 andares, cor cinza, muitas janelas e as luzes não eram todo dia acesas, sempre só era uma janela que tinha uma luzinha e tal. Então veja a descrição. Vocês já prestaram atenção que quando a gente está lendo um conto de terror, alguma coisa nesse sentido, eles descrevem bastante, aí fala que o personagem entrou, quando eu entrei e eu pisei, a tábua fez um barulho, eu gelei, aí eu fiquei parado. Quando de repente que eu olhei para o lado, eu vi aquele homem, meu Deus, eu assustei. Então ele vai dando detalhe. E esse homem, ele estava meio estranho, barbudo, quase não se dava para ver os olhos, porque o cabelo estava assim bem na cara, sujo. Não parecia que ele era morador da casa, parecia assim que também estava invadindo, porque a casa não era minha, eu entrei. Mas na verdade era o dono da casa. A gente jurava que não tinha ninguém lá, era o senhor T. Quando a gente viu, ele perguntou, quem está aí? Então a gente vai assim, auxiliando da narração, mas a gente vai fazer o quê? Descrever como era esse senhor T. Era um senhor, né? Era de cor branca, cabelo já bem branquinho, caía pelo rosto, barba por fazer, uma barba assim enorme. E ele era muito alto, e assustou a gente, aquela sombra assim, nossa, me arrepiei. Então tá vendo que a gente vai descrevendo como era o senhor T? Nos contos de terror a gente descreve bem exatamente para você perceber o ambiente. Ou então você entrou lá no lugar, numa casa e falou assim, menina, eu visitei a casa da Maria e quando eu entrei naquela casa, eu senti uma coisa. Me arrupiei, né? Então você vai contando as sensações daquele ambiente. Ou então, nossa, eu gostei tanto daquele ambiente tão alegre, né? Eu me senti assim viva, é claro, gostei das cores. Então, a gente vai descrevendo os ambientes, inclusive dizendo quais sensações nós temos em relação a eles, ao ambiente, a objetos, a pessoas, certo? E aí, quando a gente descreve, tem tipos de descrição. Então, vamos lá verificar. Nós temos a descrição subjetiva. Essa descrição evidencia as impressões pessoais do emissor, locutor do texto, tá bom? Então, são impressões pessoais, ou seja, minhas impressões em relação a um objeto, a um lugar, a uma pessoa, enfim. Vamos ver aqui esse exemplo.
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Nossa, Iracema era a gata, né? Perceba que ele descreve Iracema e também utiliza isso aqui da comparação. Fala lá que ela era uma virgem de lábios de mel. Então, olha só como os lábios dela eram doces, bonitos, né? Aí ele fala sobre o cabelo dela. Como é que era o cabelo dela? Ela bem negro, ao ponto... Aí ele fala assim, um negro assim, de asa da graúna. E ele fala que ele era longo. Longo como? Então ele faz lá a comparação com o talho de palmeira, né? Então assim ele vai fazendo a comparação e a gente vai imaginando a beleza de Iracema, dessa que a gente chamava antigamente Índia, né? Essa indígena maravilhosa, bonita, pelo simples fato dessa descrição. Percebam que a descrição é pessoal, é de quem viu a Iracema. Para ele, aquela beleza era o que? Exuberante, surreal. Ele ainda não tinha visto alguém tão bela quanto Iracema, né? Olha só, de repente outra pessoa pode ver lá, ela não tinha dessas coisas todas não, ela era assim, vai dar uma outra descrição. Por isso que é o que? Subjetiva, é muito pessoal, certo? Vamos lá continuar. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem, corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava a sua guerreira tribo de grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas o verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Olha só, Iracema, José de Alencar, né? Um grande escritor. Então, olha só como ele faz a descrição da Iracema, né? Então, ela era ágil, guerreira, tá bom? Ela tinha os pés bem rápidos, né? Que nem dava, só alisava de tão rápido, ela não conseguia nem marcar, porque era assim, quase o flash. Certo? Aí nós temos outro tipo de descrição. Nós temos a descrição objetiva. A descrição objetiva procura descrever de forma exata e realista as características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas do emissor. Então aqui não vai ter a pegada subjetiva, o que eu acho sobre aquilo, tá bom? Vamos verificar o nosso exemplo sobre descrição objetiva. Vejam só, descrição de um imóvel, eu botei uma casa, um apartamento para alugar, então eu vou descrever. O apartamento conta com 95 metros totais, né? Então ele tem, esse é o tamanho dele. Tem orientação nordeste com vista para o jardim principal do edifício. Tem 4 quartos, sala de estar, mesa para tomar o café da manhã e garagem coberta. A propriedade é ampla, luminosa e com vista aberta, pois tem grandes janelas para aproveitar a luz natural. Os serviços que estão incluídos com o aluguel do imóvel são a luz, o gás e a água. Quanto às acomodações, o edifício conta com um terraço, piscina coberta e uma academia. Todos estes serviços podem ser utilizados pelos inquilinos e proprietários, prévia coordenação de dias e horários com os funcionários e encarregados, né? Então, aí você pode utilizar todos os serviços desde que agende, né? Isso é normal quando se mora em condomínio. Então, percebe que aqui ele não ficou falando, um belíssimo apartamento e tal. Ele não utilizou muitos de adjetivos, porque o objetivo aqui não é da impressão dele em relação
ao apartamento, e sim falar como é realmente o apartamento. Então ele mostrou lá o tamanho, 95 metros quadrados, quantos quartos? 4 quartos, então realmente é um apartamento bem confortável, grande, né? Então conseguem perceber que o objetivo ali é o quê? É mais objetivo, né? Tanto que é uma descrição objetiva. Então ali é claro, é isso, ponto, né? Se ele chegar lá e dizer, o apartamento é muito bonito, né? Tem umas janelas muito grandes, o que me chamou muita atenção, porque eu gosto de luz. Aí foge da nossa descrição objetiva. Já vai ser o quê? Mais pessoal. Certo, gente? Muito bem. Então, a gente acabou de verificar a questão do nosso texto descritivo, né? É muito difícil você pegar um texto onde ele vai estar do começo ao fim, só descrição, né? Sempre a gente vai pegar os textos, eles vão meio que se mesclar. O que a gente vai ter que observar? O que tem mais nele? Será que tem mais descrição? É muito comum a gente pegar um texto descritivo junto com um narrativo, né? Como é que eu vou saber? Vocês vão ver que a gente vai ter que verificar se tem mais descrição. Tem mais coisas descritivas? Então ele é um texto descritivo. Tem mais narrativa, então ele é um texto narrativo. Tem uma pegada, uma mistura. Vai ter, tá bom, gente? Dificilmente um texto é do começo ao fim só ele, principalmente do texto descritivo, porque ele vai ajudar ali na nossa narração principalmente, certo? E aí, além do nosso texto descritivo, nós temos o texto expositivo. Vamos lá, olha só. O texto expositivo é uma produção que tem como função principal sintetizar ou analisar alguma ideia, conceito, teoria ou fenômeno. Desse modo, esse texto, né, esse tipo textual auxilia principalmente na identificação, né, instrução e informação de determinado assunto, sendo muito utilizado, por isso, em ambientes educativos, como que na questão da educação, lá na escola de vocês, a gente utiliza esse tipo de texto, né? Então, educação escolar, acadêmica, profissional e outros. Certo? Então vejam aqui que agora o expositivo, ele vai trazer o quê? Uma análise, conceitos, fenômenos, passar informação, instrução, né? Então ele é bem importante, tá? Vamos verificar um exemplo desse texto? Olha só, a incrível ciência do leite. Quem ainda toma leite? Eu tomo leite, eu gosto de tomar leite, né? De manhã, com meu café, eu tenho que tomar. Eu não consigo tomar só ele, tem que misturar com um pouquinho de café, né? Meu irmão, ele toma todo dia leite. Depois do almoço, ele toma um copo de leite. Então, tem quem gosta. Vamos verificar aqui o que traz sobre o leite. Leite para gente grande. Sabia que entre todos os mamíferos, nós humanos somos os únicos que continuam consumindo leite depois de atingir a fase adulta? Isso é conhecido como lactose persistente e não é algo comum na maioria dos animais. Vamos continuar. A capacidade de ingerir a lactose, o açúcar do leite, é geralmente reduzida em muitos mamíferos após a fase de amamentação, incluindo a maioria dos humanos. No entanto, ao longo da evolução, algumas populações humanas desenvolveram uma mutação genética que permite a produção da lactose, a enzima que digere o leite, mesmo após a infância. Essa adaptação genética é mais comum em população com histórico de criação de gado e consumo regular de leite. Portanto, a habilidade de muitos adultos em tolerar a lactose é um exemplo fascinante de como a evolução humana se relaciona com nossos hábitos alimentares e estilos de vida.
A nossa espécie, ao longo dos anos, desenvolveu adaptações únicas que influenciaram não apenas nossa sobrevivência, mas também nossos hábitos alimentares, tornando o consumo de leite depois de adultos uma característica exclusivamente humana. Com toda certeza, a ciência continuará a fazer descobertas sobre o leite. E vale lembrar que a nossa jornada pela saúde e bem-estar sempre irá depender das nossas escolhas, o que pode ter um impacto significativo em nossas vidas. Para definir as inúmeras possibilidades para o consumo desse delicioso alimento que é o leite, além de tantos outros, o profissional ideal chama-se nutricionista. Anote aí. Muito bem, vejam só, Ingrid Cavalcante, né? Quem foi que escreveu esse texto? Então aqui a gente viu sobre a importância do leite, ele vem trazendo uma informação. Então veja que ele é um texto, o que? Expositivo, ele vai expor uma ideia, vai expor, né, uma situação, uma informação. No caso aqui, a gente está falando sobre os benefícios do leite, como, na verdade, né, como o leite a gente conseguiu continuar tomando leite, mesmo depois de adulto, sabendo que o leite só faz benefícios quando criança. Então, quando passasse daquela fase, não era mais para a gente tomar. No entanto, a gente insiste em tomar e aí o corpo vai o quê? Evoluindo até criar a lactose, que é a enzima que ajuda a ingerir, a quebrar, né, o açúcar do leite. Certo? Então, tá vendo aí a importância do texto expositivo? A gente acabou de ler e saber por que a gente ainda consegue. Mas será que são todos? Vocês perceberam que lá no texto fala assim que uma grande parte do grupo, né, de humanos consegue tomar leite normalmente, sem se afetar. Outras, por mais que com o tempo a gente consiga ingerir, vai passando um tempinho, aí começa, tomei alguma coisa, não me fez bem. Eu descobri, depois de mais madura, não velha, mais madura, mais experiente, que eu tenho intolerância à lactose. Ou seja, um belo dia, todo dia tomando meu leitinho, todo dia o leite, tá? Um dia, botei o leite na xícara, tomei, imediatamente me fez mal. Fui pro pronto-socorro, passando nada, aí eu passei 1 ano sem tomar leite, nada de leite, porque tudo me fazia mal. Aí eu fui fazer o exame, intolerante à lactose. Hoje em dia eu já consigo tomar, mas assim, pouco, né? Não posso exagerar. Então tá vendo aí? Alguns vão conseguir tomar o leite sem afetar pro resto da vida. E outros não, né? Vai chegando ali uma situação. Então aí mostra por quê, né? Nós não temos o hábito, não era para eu tomar leite pro resto da minha vida. Há humanos e humanos. Certo, gente? Então, muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Sobre o texto descritivo e o texto expositivo, que faz bastante parte da nossa vida, principalmente expositivo, né? Nas nossas aulas a gente trabalha bastante eles. Certo, gente? Então a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!